Senhor, nós colocamos a Aline, Pai, nas tuas mãos e diante, ó Pai, dessa palestra que ela vai trazer para nós, que o teu Espírito Santo, Senhor, oriente cada palavra, Senhor, cada direção que ela for falar, pois o Senhor a preparou o coração dela, preparou o espírito, a mente, e sairá, ó Pai, tranquilamente conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, e que cada mulher que está aqui ouvindo essa palestra, Senhor, possa estar atenta, Senhor, a cada detalhe que for citado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Tem uma colinha aqui, né? Pode sentar, irmãs, por favor. O tema, como a Cíntia já falou, é sobre a conscientização e combate à violência contra a mulher. Para quem não me conhece, estou vendo uns rostinhos aí que eu nunca vi na igreja, né? Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em saúde mental e psiquiatria e estou fazendo uma outra pós-graduação em avaliação da cirurgia bariátrica. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito necessário, e muito novo na igreja, né, gente? Eu acho que nunca foi falado isso aqui no púlpito, e é algo, como a Cíntia disse, que não é para a gente ficar com raiva dos homens a partir de hoje, porque eles agridem a mulher, e por quanto que eles são violentos, mas é para trazer conhecimento para a gente, né? Para abrir mesmo a nossa mente, para a gente enxergar possibilidades, porque assim, a violência, não só contra a mulher, ela está aí, ela está instalada no mundo, e aí a gente vive isso, a gente vê isso, a gente conhece pessoas que passam por isso, então, que a gente tenha o conhecimento de saber o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode ajudar, e se for comigo, e se for com o meu próximo, né? Um irmão, um parente, uma sobrinha, um filho, enfim, como fazer. E aí eu quero começar deixando uma pergunta para vocês, mas não precisa responder. Em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher? Só para vocês refletirem, tá? Provavelmente vocês já foi perguntado isso em algum momento, até vocês mesmas, em algum outro momento, já devem ter se feito essa pergunta. Mas fica aí de reflexão. E antes de falar especificamente sobre a violência, como a Cíntia já tinha dito, esse mês é comemorado o Agosto Lilás. É uma campanha, se eu não me engano, da assistência social. E para conscientizar sobre o combate da violência contra a mulher. E essa campanha ela foi criada para divulgar a Lei Maria da Penha, porque essa mulher, Maria da Penha, ela sofreu muitas violências do seu ex-companheiro, e a partir dessas violências sofridas por ela, é que iniciou essa campanha e esse combate, porque aí ela elencou as violências que ela sofreu, e aí isso, né, virou lei. E o que é violência contra a mulher, gente? Violência contra a mulher é toda ação ou omissão baseada no fato da pessoa ser mulher que lhe cause dano, sofrimento ou até morte. Então, vamos lá. A Maria da Penha, ela elencou algumas principais formas de violência. Uma das formas que ela falou foi da violência que é muito conhecida, que normalmente a gente entende que só isso é violência, mas tem outras, que é a violência física. A violência física ela é caracterizada pelo quê? Empurrão, puxão de cabelo, beliscar, morder, sei lá, atacar objeto na direção da pessoa, sacudir, queimar, cortar, enfim. Isso é uma característica da violência física.
Uma outra violência também, que hoje em dia está mais falada, mas não era muito falada, e que às vezes vem, e que às vezes não, que muito provavelmente vem até antes da violência física, é a violência psicológica. Então, o sujeito ele começa a fazer ameaças, ele faz chantagem, manipula, ele fala que se você não o quiser, ninguém mais vai te querer. Ele fala que só ele que gosta de você, os outros não gostam. E nisso ele vai te manipulando os seus pensamentos, manipulando a sua forma de pensar. Ele te insulta, tenta te controlar, e tudo isso é uma violência psicológica. Além dessas duas violências, também existe uma outra violência que muitas vezes a gente nem acha que a gente vive com o nosso companheiro. Que isso só acontece quando é feito por outras pessoas. Mas isso acontece também com o nosso companheiro. É a violência sexual. A violência sexual, como eu disse, às vezes a gente pensa o quê? É uma violência sexual, um estupro. Sim, um estupro é uma violência sexual. Então, se você está andando na rua e aí você é abordada e aí alguém te estupra, isso foi uma violência sexual que você viveu. Mas existem mulheres que sofrem violência sexual dentro dos seus relacionamentos, que são estupradas por seus companheiros. Por quê? Porque o que é o estupro? É o ato sexual sem a sua vontade. Você não quer, você não está bem, não está confortável para você. Então, se a pessoa te obriga a fazer aquilo, de alguma forma, você está sendo estuprada por um companheiro. Além disso, também, impedir você de utilizar métodos contraceptivos, por exemplo, é uma violência sexual. Forçar você a fazer um aborto é uma violência sexual também. E te assediar, enfim, abusar de alguma forma, sexualmente de você, é violência sexual. Um outro tipo de violência elencado pela Maria da Penha, não é muito falada, mas não é muito falado o nome, mas quando eu for falando, vocês vão reconhecer, é a violência moral. E a violência moral, ela se configura através de calúnia, difamação e injúria. Então, toda vez que alguém fizer isso com vocês, está fazendo uma violência moral. E como é que acontece essa violência? Assim, dá um exemplo. Se a pessoa expõe a sua vida íntima, por exemplo. Minha mulher, ela faz assim, ela faz assado, a gente faz isso, faz aquilo. E aí fala sobre a vida sexual de vocês para outras pessoas, expondo vocês, isso é uma violência moral. Se a pessoa acusa você de traição, porque você me traiu, porque você fez isso, aquilo contra mim, você ficou se mostrando para os outros homens, e isso é uma violência moral, isso é uma injúria, é uma calúnia. Então, é uma violência moral. A pessoa está te afetando, está te violentando, está tentando te rebaixar, é uma violência moral. E existe uma outra violência, que é a violência patrimonial. A violência patrimonial, normalmente ela está envolvida com essas outras violências. Mas é assim, são ações que a pessoa subtrai, destrói, retém, coisa sua, particular. Então, por exemplo, você não vai com essa roupa. Além de ser uma violência psicológica, uma violência moral, é uma violência patrimonial. Porque a pessoa está impedindo você de usar algo que é seu. E aí, se a pessoa corta essa roupa, queima essa roupa, isso é uma violência patrimonial, porque ela está destruindo algo que não pertence a ela, é seu. Outro exemplo. Quanto que você ganhou? Me dá todo o seu dinheiro.
querer controlar o seu dinheiro, dizer o que você tem que comprar com aquele dinheiro, dizer como que você deve gastar aquele dinheiro. Você tem que comprar a marca do shampoo que a outra pessoa quer que você compre, não é a sua, que você gostaria. É uma violência patrimonial. E essas violências, gente, elas estão muito entrelaçadas, né? Inclusive, dentro da violência patrimonial, muitos acontecimentos sobre documentação. A pessoa pega o documento do outro, então a outra fica impedida de fazer qualquer coisa, né? Porque se você vai numa delegacia, você precisa de uma documentação. Se você for embora, fugir, se você for para a rodoviária ou qualquer lugar, você precisa de uma documentação. Então, a pessoa retém a documentação. Isso quando não rasga, não corta, enfim, quando não some com os documentos da outra pessoa. Então, tudo isso é violência patrimonial. E essas violências, elas estão muito, muito juntas, porque para acontecer uma violência sexual, com certeza uma violência psicológica já está acontecendo. Né? Para acontecer uma violência moral, onde a pessoa vai te xingar, te caluniar, ela já está fazendo violência psicológica com você faz tempo. Isso quando ela já não te agrediu, para depois ela chegar nesse ponto. E essas violências, elas trazem algumas consequências que vão para além do corpo. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não tem marca, né? Não está sofrendo violência, não está roxa, não tem um soco na cara, não tem um apertão, então não está sofrendo. Mas não, essas violências, elas causam o desenvolvimento, muitas vezes, de alguns transtornos até. E aí mexe com o nosso emocional. Desenvolve transtorno de ansiedade, desenvolve transtorno da depressão, desenvolve transtorno do pânico. Porque aí a pessoa se sente perseguida e não consegue sair na rua. E aí ela fica mesmo ansiosa, qualquer coisa ela já fica desconfiada, o coração dela já acelera, a mão sua. Exemplo, você foi na casa da vizinha, mora na mesma rua que você. Está 3h, mas o seu companheiro vai chegar 4h. Aí você já, vizinha, eu tenho que ir embora, porque vai chegar meu companheiro, eu tenho que ir embora. Não, mas está cedo ainda, vai chegar só mais tarde. Também, né? Você está aqui na minha casa, não tem problema. Está de dia. E é diferente, gente, daquele compromisso que você tem com o seu esposo, com o seu marido, que você vai para casa porque você tem alguma coisa para fazer, você vai fazer uma comida, alguma coisa do tipo, ou se vocês combinaram de que você esteja em casa quando ele chegar. É diferente do medo de a pessoa chegar e você não está. Aí há uma diferença. Aí já há um prejuízo maior nisso, né? E eu deixei registrado aqui alguns dados que o Ministério da Mulher, em 2004, disse que foram registrados 1.450 feminicídios. Para quem não sabe, feminicídio é o ato de uma mulher ser morta, né? Violentada e morta pelo seu companheiro ou ex-companheiro. E, olha que impressionante isso, 2.485 homicídio. O que é o homicídio? Fazer algo com si mesmo, se matar. 1.400 feminicídios, 2.400 homicídios. Olha que situação que essa mulher não estava vivendo, o que essas mulheres não enfrentam, que elas tiram a própria vida, muitas vezes. O tanto que a gente consegue compreender quando vai fazer a leitura disso daqui, da dor que a pessoa está vivendo. Né? E muitas vezes a pessoa tem vergonha, a pessoa não compartilha, a pessoa não se abre. Por quê? Por quê? Porque as pessoas vão julgar, as pessoas não vão compreender os motivos dela ainda estar naquela relação, porque muitas vezes ela não sai da relação assim. Não é assim tão facinho, né? E aí, então, muitas encontram a saída através dos homicídios que causam. E no Brasil, a cada 7 minutos, uma mulher sofre violência.
O país registra um dos maiores índices de feminicídios do mundo e a maioria das agressões ocorre dentro de casa, por companheiros ou ex-companheiros, como eu disse. E, gente, a violência ela não nasce do dia para a noite, né? A violência ela é um problema complexo, ela tem raízes muito profundas na sociedade. Muito provavelmente, a gente está falando sobre isso aqui agora, e agora a gente está trazendo isso para a igreja, mas é algo que a gente já vê lá fora, que as pessoas já falam lá fora, a gente já escuta, né? E ela tem muitos fatores. Tem problemas, ou tem fator social, tem fator cultural, é um problema da sociedade, é um problema do governo, tem a questão de ser de outra cultura, né? De repente, o homem foi criado de um jeito, onde ele precisa ser daquele jeito, e aí ele ainda não foi transformado para entender que não é assim, né? Que trata uma mulher. E a violência ela costuma seguir um ciclo. Inclusive, lá no artigo da Maria da Penha, que eu tirei essas informações, ela fala do ciclo da violência, ela chama de ciclo repetitivo da violência. Gu, põe na tela para mim, por favor. Eu acho que é a segunda imagem. Não, essa, isso. Pode deixar aí. O ciclo da violência, como vocês estão vendo aqui, ele passa por 3 fases. A fase 1, que é a fase da tensão, a 2, que é da violência propriamente dita, e a 3, lua de mel. Eu vou explicar cada uma. Na fase da tensão, os sinais de agressão ou de violência, eles são sinais sutis. Então, como é que acontece? A pessoa casou, está se relacionando, está namorando, enfim, está começando a se relacionar com alguém, e aí a pessoa se mostra irritada, aí a mulher vai falar algo, ele está intolerante, aí já fala, tá. Não tem mais paciência como tinha antes. Né? Você já começa a ver uns pequenos sinais. É grosseiro, às vezes mal educado. E aí você se pergunta, nossa, mas por que você está me tratando assim? Né? O que aconteceu? Você acha estranho, mas tudo bem. Só que é a fase da tensão, por quê? Porque a mulher ela também começa a ficar meio tensa, porque ela não sabe que reação que esse marido vai ter diante das situações cotidianas. Então, por exemplo, ela fica pensando assim, se eu tiver tal comportamento, ou se eu disser tal coisa, pode ser que ele me xingue, pode ser que ele seja ríspido comigo. Eu estou aqui na frente das minhas amigas, estou aqui na frente da minha família, eu não quero que isso aconteça. Então, ela fica naquela tensão, onde ela não sabe até onde ele pode ir e não acredita, será que vai, será que não vai? E aí é a fase da tensão. A fase 2 é a fase da agressão, é a fase onde ocorre o ato violento. Então, o agressor ele perde mesmo o controle e aí ele comete a violência, que pode ser uma daquelas todas que eu falei. Sexual, física, psicológica ou outras violências. E uma vez que essas violências, algumas delas, né, já existiam na fase 1, porque ele já estava irritado, porque ele já estava intolerante, na fase 2, essa violência, essa tensão, ela aumenta. Então, aí ele fica mais ainda. E aí, né, muitas vezes, ele pode até, como eu disse, que uma violência física é empurrão, por exemplo. Aí ele fala, sai. Aí te empurra. Quando não, parte para o ato de violência física real, que é bater mesmo na pessoa. E durante essa etapa da fase de agressão, a mulher ela sofre uma grande tensão psicológica. Por quê? Porque ela fica sempre no estado de alerta. Lembra que lá na fase 1, ela fica sem saber direito se o cara vai ou não fazer algo contra ela, ela não tem certeza, ele nunca fez, mas ele está meio irritado? Na fase 2, ele já fez. Então, ela fica sempre no estado de alerta. E aí, ela sempre fica... e se ele me bater de novo?
Ah, mas e se acontecer novamente? Então, ela fica sempre naquele estado de alerta. Ela fica sempre ansiosa, ela tem sempre confusão de sentimentos, porque ela sente muito medo. Ela sente medo de acontecer de novo. Ela sente vergonha. Ela fica pensando, sentindo pena de si mesma. Ai, mas por que eu estou nessa situação? Meu Deus. Mas ela também não consegue compartilhar com ninguém, porque, né, aconteceu ali poucas vezes, enfim. E aí, nessa fase, a mulher adquire alguns daqueles transtornos que eu falei agora para vocês. Pode desenvolver o transtorno da ansiedade, né, pode desenvolver o transtorno do pânico. E aí vem, depois disso, a fase 3, que a gente chama de lua de mel, ou fase da reconciliação. E aí, nessa fase, o cara vira e fala: meu amor, me perdoa. Eu não queria fazer isso. Jamais eu ia fazer isso com você. Nem pensar. E abraça, e cuida, e dá beijo, e acalenta, e chora, dizendo: nunca eu queria fazer isso com você. Me perdoa. 1000 vezes pede perdão. Só que, muitas vezes, a mulher até ela se sente culpada. Ela acha que ela foi a culpada de tudo ter acontecido. Por quê? Porque o agressor ele é tão violento que, mesmo ele pedindo perdão, ele fala assim: mas você também me deixou nervoso. Por isso que eu fiz tal coisa. E aí aquilo entra na cabeça dela como? A culpa foi minha. Ah, é mesmo, né? Também, por que eu fui gritar com ele na frente dos amigos dele? Né, homem, a gente não pode gritar na frente dos amigos, porque eles não mexem com o ego deles, com a hombridade deles, né? Então, realmente, a culpa foi minha. E aí, ela pede desculpa. Daqui a pouco vai ver ela que está pedindo desculpa, então, para ele, porque ela fez aquilo, e também promete que nunca vai acontecer mais, e um promete para o outro que não vai nunca mais fazer aquilo, e está tudo certo, e fica tudo bem, e entra na fase da lua de mel, aí fica tudo bem. E fica bem mesmo. Fica um tempo bem. Esse cara aparenta ali, né, ter tomado consciência de que aquilo que ele fez não foi legal. E fica super bem. Acontece alguns acontecimentozinhos pequenos. E ele consegue reagir de forma positiva. Então, ele não agride, não grita, não fica irritado. E ela pensa, isso vai reforçando para ela o quê? Ele mudou, realmente. Ele realmente disse que não ia fazer mais, ele disse que estava arrependido, e ele realmente estava. Até algumas amigas falam: mas, amiga, você confia mesmo? Será que ele não vai fazer mais isso? Não, amiga, ele mudou. Essa semana, teve uma situação assim, e ele foi super paciente comigo. Mas, na verdade, é só o tempo. Pode pôr na próxima imagem, Gu. Nessa imagem, aqui não dá para ver muito bem, mas ela fala exatamente a mesma coisa que está falando na outra, só que esse formato é muito interessante porque ele está falando que, no início, é longe os acontecimentos, e depois esses acontecimentos vão ficando mais próximos. Então, assim, no início está vivendo a lua de mel. Aí começa a ficar irritadiço, entra no clima da tensão. Parte para a agressão. Depois que tem agressão, volta para a lua de mel. E aí isso vai ficando cada vez mais curto. Então, digamos que, exemplo, o cara demorava ali, teve a primeira vez que aconteceu, ele ficou 6 meses sem fazer nada. Ficou super bonzinho, super marido compreensivo. Depois aconteceu de novo. Só que aí ela pensa: não, é porque tal situação aconteceu, então permanece. E esse tempo ele vai se estreitando, até que daqui a pouco ele está constantemente agredindo, ele está constantemente violentando, ele está constantemente insultando, falando. E aí vira normal. Porque aí, numa conversa simples de dentro de casa, o cara já fala: cala sua boca. E aí já manda a pessoa calar a boca. E isso também é uma violência. Até que pode chegar à morte. E aí, uma daquelas que a gente falou.
ou através do homicídio, porque a mulher não aguenta e tira a sua própria vida, ou através do feminicídio, onde o cara tira a vida dela, porque ela, de alguma forma, tentou sair daquilo e ele não aceitou. E aí a gente se faz uma outra pergunta, né? E como é que a gente sai disso, né? Tem saída? Dá para sair disso? Dá para evitar? Dá para... Como é que a gente faz? Existem alguns sinais de alerta que a gente usa para a gente mesmo, para entender se a gente está sofrendo algum tipo de violência, e a gente também usa para pessoas que a gente conhece. Sinais de alerta. Medo constante do parceiro. Como eu disse lá atrás, né? A pessoa só foi ali rapidinho, mas ela tem que voltar logo, porque a pessoa vai chegar, e se ela não estiver em casa, eita, meu Deus, vai dar briga, e eu tenho que ir embora. Ou então, se a pessoa eu estou bem aqui com a Cíntia, a gente está conversando, e eu estou bem à vontade, e aí o meu esposo chegou no ambiente, aí eu mudo. Aí eu fico mais retraída, aí eu fico mais contida, eu falo menos, aí eu fico mais perto dele, ou eu fico mais afastada. Enfim, isso é um sinal de alerta. Isolamento de amigos e família. Eu começo a me isolar, eu não vou mais para os encontros de família. Aí as irmãs fazem grupo, eu não vou. Porque eu fico me isolando. Por quê? Porque vai falar sobre isso. Ou as pessoas podem começar a perguntar. Ou eu, já com algum tipo de transtorno, de ansiedade ou outros, posso ter alguma crise, alguma coisa, e as pessoas desconfiarem. E eu tenho vergonha. Né? Eu vou falar o quê? Então, eu evito e me isolo. Choro sem motivo aparente. A pessoa começa a não conseguir segurar o choro. Eu não sou muito chorona, eu sou mais contida, mas existem pessoas, mulheres que são bem choronas e que, né, poucas coisas já fazem chorar. Mas, quando a mulher está sofrendo algum tipo de violência, a gente consegue perceber, porque esse choro ele fica mais sentido, sabe? Aquele choro mais sentido, e, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue falar, fica aqui, aquela coisa que não sai. Então, é um alerta, porque alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma violência, pode ser uma outra coisa, mas alguma coisa está acontecendo. E a gente, quanto amiga, quanto irmã, quanto mãe, a gente tem que ficar atento a esses alertas, para poder também ajudar, para poder, né, falar, estou aqui, o que está acontecendo, enfim. E a ajuda, ela existe. Põe aí, Gu, para mim na tela, a ajuda existe. A ajuda existe. A ajuda existe, e assim, hoje, depois da Lei Maria da Penha, ela é bem eficaz. Eu vou falar para vocês, mas depois eu vou me comprometer de mandar para vocês no WhatsApp lá do Grupo das Mulheres, e aí quem não tiver, a Cíntia manda no particular, quem não tiver no grupo, os canais de ajuda. Hoje a gente tem uma central de atendimento à mulher, o número é 180, funciona 24 horas por dia, é gratuito e sigiloso. Então, se alguma mulher, se você estiver sofrendo a violência, você pode ligar, não precisa dar o nome. Se alguém que você conhece está sofrendo violência, você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Também não precisa dar seu nome, nem seu documento, nem nada. O mínimo que você tem que ter é a informação de endereço da vítima e de características do agressor. Porque eles vão perguntar, né? Mas, principalmente, o endereço. Se essa vítima está em um endereço, sei lá, você está passando numa rua, viu e quis ligar para denunciar. Você tem que saber que rua que você está e qual que é o número do bar ou da casa que está acontecendo a violência, porque isso é importante que eles perguntam. Outra coisa também é que hoje a gente tem a Delegacia da Mulher. Aline, eu não posso ir aqui no Jardim Miriam, na delegacia daqui, que é mais perto da minha casa, eu tenho que ir para a Delegacia da Mulher?
A delegacia da mulher é lá no centro, é mais próxima, é longe. Mas, se a pessoa puder e conseguir, é melhor ir até uma delegacia da mulher. Por quê? Nas delegacias comuns, não era para acontecer, mas, infelizmente, a maior parte é governada por homens. E quando uma mulher chega lá, violentada, para fazer uma denúncia, muitas vezes eles fazem descaso, sabe? Deixa esperando por horas, para ver, inclusive, se a mulher desiste e vai embora. E aí a mulher sofre outra violência, é verdade. E ela vem violentada, e aí chega na delegacia e vive outra violência. Eles desfazem. Ah, mas foi o quê? O que aconteceu? Aí vai perguntar lá para você. Aí você tem que fazer todo o relato. Aí ele fica com uma cara de desdém para você. Então, assim, se for possível, vai até uma delegacia da mulher, porque o acolhimento é diferente. Você vai ser muito mais acolhida, enfim. E, se não for possível, se a vítima for até uma delegacia sozinha, que eu não recomendo, vai para a delegacia da mulher. Se for com alguém, aí vai em uma outra delegacia, e, de preferência, que esse alguém fale por ela, porque ela já vai estar muito fragilizada. Ela já vai estar muito angustiada. E aí, ainda, ficar sofrendo outras violências, não dá. E aí, como que a gente, como que nós todos podemos ajudar? A gente não julgar, acolher, incentivar a denúncia e falar sobre o assunto. Gente, isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito importante. A gente precisa falar nas nossas casas, a gente precisa falar com os nossos filhos, com as nossas filhas, que são crianças ainda hoje, mas que vão se tornar mulheres. E que precisam ter esse conhecimento, saber que essas coisas existem, porque, às vezes, estão sofrendo violências dos seus companheiros, que hoje é só namorado, e nem sabem, acha que é normal, acha que é assim mesmo que trata uma mulher. E, muitas vezes, não é. Então, que a gente esteja com olhos bem atentos, com os olhos abertos para as mulheres à nossa volta e também para nós mesmas. Porque, às vezes, a gente também está sofrendo violência. E aí, às vezes, a gente já está há muito tempo com aquele parceiro. E aí, nunca chegou numa violência física, mas existe muita violência psicológica. E aí, a gente fica naquela relação. E a gente vai ficando e vai ficando. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, muitas vezes. E, para finalizar, eu quero só ler um texto uma frase que eu gostei, que fala assim, que a violência contra a mulher ainda grita todos os dias, nas casas, nas ruas, no silêncio que machuca. Que essa conversa aqui de hoje continue em cada olhar mais atento, em cada palavra de acolhimento, em cada denúncia feita. Que a gente nunca se cale diante da dor de uma mulher, porque calar é consentir, e nós escolhemos romper. É isso. Obrigada, gente.